E aí, como colocar em prática o que você lê nos livros? É isso que nós vamos descobrir neste vídeo. Em primeiro lugar, nós vamos descobrir como entender o que você lê. Em segundo, como é que a gente faz essa transposição da teoria para a prática, que não é uma coisa muito fácil nem muito simples, não é verdade? Então bora para este vídeo, vamos nessa. Muito bem, existe uma pergunta que sempre chega até mim, né? Como é que eu faço para colocar em prática o que eu leio, Elton? E é uma pergunta muito importante. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, para começar a explicação dessa resposta, é que existem categorias de livros. Você pode categorizar os livros de diversas formas. Você já vai entender por que categorizar é tão importante para colocar em prática. Mas existem categorias de livros. E uma das formas de categorizar é, você começa separando livros teóricos de livros práticos. Vou te dar um exemplo bem concreto. Aqui do meu lado eu tenho uma história da filosofia. O que é isso? Uma história da filosofia é um livro teórico, né? Eu não leio uma história da filosofia esperando que ele me ensine um passo a passo para fazer alguma coisa. Eu leio querendo aprender sobre quem foram os maiores filósofos, o que eles pensaram, quais foram suas ideias, quais foram os movimentos que aconteceram, onde eles estavam e tudo isso e muito mais, né? Do meu lado também tenho aqui um livro chamado Ultra Aprendizado, onde ele oferece 9 princípios para você desenvolver uma habilidade em tempo recorde. Então, ele está te dando um caminho, né? Olha aqui, estão 9 princípios. Se você aplicar estes 9 princípios, você vai conseguir desenvolver esta habilidade que é de aprender as coisas muito rápido. Então percebe, existe uma diferença imediata entre um livro teórico e um livro prático. Isso é muito importante de entender. Por quê? Porque os livros teóricos eu não vou colocar em prática imediatamente, né? O nome ele diz algo por si só, né? Mas o importante é você entender o seguinte: num livro teórico eu não recebo um conjunto de regras nem um conjunto de princípios para eu colocar em prática. O que eu recebo ali é algum tipo de análise, algum tipo de história ou coisas desse nível, né? Em um livro prático eu recebo um conjunto de regras ou um conjunto de princípios. Aqui vem uma sacada importante. Quando você for ler um livro prático, você quer sempre identificar quais são os princípios por trás daquele livro. Alguns livros vão te dar os princípios, como o Ultra Aprendizado. Outros vão te dar regras. E as regras, elas são sempre posteriores aos princípios. Então, você precisa, ao ler as regras, entender os princípios. Por quê? Porque regras são aplicadas geralmente num contexto particular, numa ocasião especial, para um tipo de profissão, para um tipo de pessoa. Então, a regra ela é muito mais precisa em uma coisa específica. Só que nós, quando lemos um livro, nós não temos a mesma realidade do autor. As coisas não acontecem igual ele ensina. Então, nós precisamos extrair dessas regras os princípios, que não é uma coisa muito fácil, mas que é um treino que você vai precisar começar a fazer. Eu lembro de um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Ele te dá regras. E é possível, a partir dessas regras, eu extrair princípios. Por exemplo, ele dá uma regra que é: se uma tarefa leva menos de 2 minutos para fazer, eu faço ela imediatamente. Isso é uma regra. Percebo que o caso é específico, quando uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita. Agora eu posso pegar o princípio por trás dessa regra. Qual que é o princípio? Quando algo é fácil ou rápido de fazer, é melhor fazer logo. Então eu extraio, percebe? Eu tiro, a regra é 2 minutos, mas eu tiro essa regra e eu pego o princípio, a ideia que tem por trás. Quando você lê livros práticos, isso é o que você precisa fazer. Você precisa ler o livro, você precisa descrever para si mesmo quais são os passos para colocar aquilo em prática. O livro prático é mais fácil de colocar em prática do que um livro teórico, portanto. Então é muito simples a coisa. Você pegou o Ultra Aprendizado. Ele te dá 9 princípios. Geralmente os livros práticos eles são bem ordenados. Os caras te falam o que eles estão te ensinando e eles têm por objetivo que você faça aquilo em algum momento da sua vida, né? Então a leitura de um livro prático ela só termina quando eu coloco em prática o que foi ensinado. Não basta ler o livro. Por isso que um monte de gente lê um monte de livro e não muda nada na vida. Porque o cara lê, acha legal, mas não coloca em prática. É a mesma coisa que não lê nesse caso. Percebe? Porque não basta ter aquelas ideias na cabeça. É preciso que você teste elas e que você extraia da prática algum resultado real para a tua vida. Então isso aqui que a gente está vendo é fundamental para você conseguir tirar um conhecimento de um livro e colocar na sua vida.
Quando eu pego o livro prático, então, ele vai me dar os princípios ou regras e eu vou descrevê-las e ainda vou descrever como colocar elas em prática. Por isso, eu posso fazer 3 perguntas. Primeira, qual é a regra? Ou qual o princípio? Segundo, por que existe essa regra? Por que existe esse princípio? E terceiro, como e onde eu vou colocar em prática esta regra ou este princípio? Se você fizer isso com um livro prático, você pode demorar um pouco mais para ler, só que você vai ter muito mais resultado. Hoje mesmo, de manhã, acabei de terminar um livro prático, um livro que ensina como criar um negócio de uma pessoa só. O meu negócio, ele basicamente tem eu e pouquíssimas pessoas, então é quase um negócio de uma pessoa só. Dentro deste livro, a ideia é justamente, se você tem 1, 2 ou 3 pessoas apenas no negócio, é porque ele é um negócio, ele pode ser considerado um negócio de uma pessoa só. E eu terminei esse livro e ele ensina várias coisas diferentes de como fazer para criar este negócio. Bom, eu não estou criando o meu negócio já existe há um tempo, já existe há 4 anos. Então o que eu estou fazendo é, eu peguei esse livro, eu grifei as partes mais importantes e agora o que eu vou fazer é, eu vou pegar elas e vou transformar num passo a passo prático para eu alavancar a minha empresa. Então é isso que você faz, você pega o livro, você retira os princípios, retira as regras e você descreve para si mesmo um passo a passo de como vai fazer para colocar elas em prática. Por isso que é importante, para cada princípio, para cada regra, vou repetir, você perguntar qual é o princípio, qual é a regra, deixa bem claro, por que ela existe, porque isso, entender o porquê da existência daquele princípio ou daquela regra, te dá luz para você saber quando e onde aplicar. Então é muito importante. Aí por isso eu vou para a última pergunta, na verdade, a última, eu falei como e onde, né? Como, quando e onde eu vou colocar em prática isso. Ou seja, você estabelece um lugar, você estabelece um horário e você já diz para você mesmo como vai ser feito. Essa é a melhor coisa a fazer. Então, terminamos aqui livros práticos, beleza? Nos restam os livros teóricos, o que é algo um pouco mais complexo. Por quê? Um livro teórico, o que ele me dá, geralmente, vai ser material para formar conceitos na minha cabeça. Eu já falei isso em outros vídeos por aqui. Como é que funciona o processo de aprendizado, né? Ele pode ser explicado da seguinte forma. Eu apreendo informações com os meus 5 sentidos, né? Então eu aprendo informação com o meu olho, com a minha visão, né? Com o meu paladar, com o meu olfato, com o meu tato, com a minha audição. Essas informações aprendidas, elas vão ser levadas até um lugar chamado fantasia. Isso era como Aristóteles chamava. A gente pode chamar aqui, com aspas, de memória, tá? Então, essas informações vão para a minha memória. Lá, elas formam conceitos. O que é um conceito, tá? Imagina lá, tu viu um cachorro, tá? Tu viu um cachorro. Agora você viu um cachorro, só na vida você tem um conceito de cachorro. Imagina que eu vi 200 cachorros. Então, o meu conceito de cachorro é muito mais aprimorado do que o teu. Consegue perceber que é diferente? Se você viu um cachorro só e eu vi 200, eu sei dizer o que é um cachorro melhor do que você. Por quê? Porque eu consegui, de vários cachorros particulares, ir enriquecendo o conceito geral do que é um cachorro dentro da minha memória, usando a minha imaginação, dentro da minha fantasia. Então, olha só como isso aqui é importante. Conforme eu estudo um livro teórico, o que eu estou fazendo eu estou fornecendo novos conceitos e eu estou enriquecendo conceitos que eu já conheço. Aqui é muito importante entender, o aprendizado, ele acontece sempre do conhecido para o desconhecido. Então, como eu aprendo as coisas? Eu parto de coisas que eu já conheço e as novas que vão chegando, eu vou associando elas de alguma forma com aquelas que já são conhecidas. Ou eu vou usando partes das coisas conhecidas para formar essas coisas novas que eram até então desconhecidas. É mais ou menos assim que se dá o processo de aprendizado. Ou seja, os conceitos novos, eles vão ser apreendidos a partir dos conceitos que eu já tenho na minha cabeça. Aqui vem uma luz muito importante. Quanto mais eu estudo, mais inteligente eu fico. Por quê? Porque mais conceitos eu tenho e mais ricos são os conceitos que eu tenho. Portanto, mais fácil vai ser de aprender as coisas novas. Aqui que vem a coisa muito importante na nossa vida. Se você estuda todo dia, você aprende conceitos bons,
coisas verdadeiras. Quanto mais o tempo passa, mais inteligente você fica, mais rápido você aprende, mais fácil vai ser de aprender e, consequentemente, mais fácil de colocar em prática. Aqui vem a riqueza da coisa toda, né? Os livros teóricos, eles estão me dando conceitos novos e enriquecendo os conceitos já existentes. Quanto mais eu leio eles, mais eu vou clareando para mim mesmo como aquele conteúdo pode ser transformado em algo prático. Por isso que não é imediato. Quando eu pego um livro teórico, o que eu estou buscando não é uma prática imediata. É enriquecer algum conceito que eu já tenho. Então, por exemplo, quando eu leio Crime e Castigo, do Dostoiévski, tu vai me perguntar como é que tu bota em prática Crime e Castigo? Tu vai sair matando alguém? Óbvio que não, meu amigo, tu tá maluco? Né? Mas lá naquele livro eu vou melhorar o conceito de redenção na minha cabeça. Então perceba, lá existe um personagem, claro que tem spoiler aqui, né? Paciência. O personagem Raskolnikov, ele constrói uma teoria de que ele pode se colocar acima da lei, ele vai lá, comete um assassinato e aquilo consome ele até o ponto em que ele consegue se redimir daquilo. Então ele passa por um processo de redenção. Perceba, a palavra redenção, onde a gente encontra ela? A gente encontra ela, por exemplo, no cristianismo, no catolicismo. A redenção de Cristo. Cristo veio para redimir os homens. Então, quando eu leio Crime e Castigo, o que eu estou fazendo é enriquecer este conceito e muitos outros, evidentemente. E conforme o tempo vai passando e eu vou aprendendo mais coisas, estes conceitos que estão ficando cada vez mais ricos vão tornando mais clara a minha visão sobre a vida. Quando eu leio Hamlet, né, o que eu estou vendo lá? Por exemplo, enriquecendo o conceito do que é vingança, de como se dá uma vingança. Agora, veja só que interessante, a literatura, ela nos ajuda a enriquecer um conceito fundamental para a nossa vida, que é o de ser humano. Quanto melhor, mais rico é o conceito de ser humano, melhor eu consigo lidar com as pessoas, melhor eu consigo me entender, melhor eu consigo pensar a respeito do comportamento humano. E isso me dá muitas ferramentas para a vida. Agora, existe a literatura, mas existe também, por exemplo, a história. Do que me interessa ler a história? Olha, por um lado, veja, um só ponto sobre a história aqui, né? Guardando todos os outros para outros vídeos. Quando eu leio a história, eu aprendo sobre erros e acertos dos homens do passado. E aí, quanto mais eu aprendo sobre os erros e acertos daqueles homens, mais eu consigo errar menos e acertar mais na minha vida. Então percebe, os livros teóricos, eles vão me dando conceitos. Eu não preciso ter pressa e nem deveria ter. Eu não preciso ter pressa de terminar esses livros. Eu não preciso ter pressa de colocar esses livros em prática. O que eu preciso fazer é manter um ritmo constante de aprendizado para que os meus conceitos que eu tenho aqui dentro da minha cabeça sejam cada vez mais ricos, cada vez mais precisos. Quanto mais ricos e mais precisos eles forem, mais fácil vai ser de colocar em prática. Então, esse vídeo aqui, de forma muito simplificada, a gente poderia descer isso em muitas camadas, porque categorizar os livros, a gente consegue fazer muitas subcategorias aqui dentro, né? Mas nós vamos só nos ater a essa parte muito simples, que já é suficiente para você. Quando você pegar um livro em mãos, a partir de hoje, o que você faz é, você se pergunta, esse livro é prático ou ele é teórico? Porque se ele for prático, né, você está lendo o livro, você vai perceber se ele é prático ou teórico. Se ele for prático, o que eu preciso fazer é extrair um conjunto de regras e princípios e me descrever para mim mesmo qual o passo a passo de aplicação disso. Se ele for teórico, o que eu quero é encaixar este livro dentro da malha de todos os outros livros que eu já li. Isso aqui é um assunto para um vídeo particular, né? Mas quando eu pego um livro teórico, eu quero aprender conceitos. Esses conceitos precisam se encaixar num lugar dentro da minha memória onde eles estejam de acordo com outros conceitos que são semelhantes ou próximos ou que estão agrupados no mesmo lugar. Eu tenho um vídeo sobre memória, você pode procurar, vai estar ou aqui no card em algum lugar ou na descrição desse vídeo, onde eu te explico melhor como organizar a sua memória. Então, quando eu leio livros teóricos, o que eu estou fazendo o meu objetivo é apreender dele conceitos e encaixar esses conceitos dentro do grupo de todos os outros que eu já conheço na minha vida. Então, imagina, eu sei o conceito de cachorro.
Daí eu pego um livro sobre, sei lá, mamíferos e eu começo a estudar mamíferos. O que eu quero fazer? Agora eu quero entender a relação do conceito mamífero com o cachorro e de todos os outros mamíferos com o cachorro. Então, quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou enriquecendo a minha memória, a minha imaginação, melhor eu vou conseguir fazer as coisas na minha vida. Então você percebe só nisso, olha só como isso aqui dá um tema para uma baita de uma aula de várias horas. Só nisso eu já percebo que mamífero e cachorro, eles estão em graus diferentes. Um tem que estar dentro do outro, um é mais abrangente do que o outro. Então, isso é o que nós fazemos com os livros teóricos. Nós vamos usando o conteúdo deles para organizar o nosso pensamento. Porque organizando o meu pensamento, ao longo de 6 meses, 12 meses, 3 anos, 5 anos, 10 anos, as minhas decisões vão sendo cada vez mais acertadas. Porque quanto mais eu organizo o meu pensamento, mais eu aprimoro a minha inteligência. E aí eu vou, com a inteligência aprimorada, eu tomo melhores decisões e eu vou ter mais resultados positivos na minha vida. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser aprender mais sobre leitura, estudos e como mudar a tua vida, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o Condado, minha comunidade, onde eu dou aulas semanais, ao vivo para os alunos, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, curte aí, compartilha e tamo junto.